eu sou a professora Michele, do IFMT, do campus de Primavera do Leste. E hoje eu estou aqui para a gente tratar de alguns temas recorrentes no Enem, no assunto de literatura, tá? Então, antes de abordar as temáticas específicas, é bom lembrar que o Enem ele tem um caráter interdisciplinar. Portanto, é necessário que vocês fiquem atentos como as disciplinas podem se relacionar. Então, a literatura não especificamente pode aparecer só na prova de linguagens, pode aparecer em outros contextos também. Mas vamos lá? Vamos ver o que nos espera, ou pelo menos o que apareceu nos últimos anos no Enem? Primeira dica, muito importante, reconhecer o papel da literatura como manifestação artística, arte da palavra. Então, relacionem sempre o momento de produção, as diferentes formas que ela pode se expressar, como ela se relaciona com outras manifestações artísticas, como a pintura, a escultura, o teatro, a música popular brasileira, enfim, as canções, elas podem aparecer aí de forma muito impactante. Então, prestem atenção nisso. Essa foi a primeira dica, tá? Segunda, né? A segunda questão é entender, compreender um pouquinho os períodos literários e as escolas literárias, né? Aqui no Brasil, nós vamos ter, a partir do romantismo, alguns autores muito famosos, mas não é só isso, tá? Antes disso, nós vamos ter o barroco, o arcadismo, mas as escolas que mais aparecem no Enem nos últimos tempos são o modernismo, então a literatura do século XX, praticamente, tá? O realismo também, e realismo, diga-se de passagem, Machado de Assis, e o romantismo. São as três escolas que mais incidiram no Enem nos últimos anos. Terceira questão, já que estamos falando de escolas literárias, o modernismo. Fiquem atentos aos autores, às fases do modernismo, porque há uma variedade muito grande, né? A gente vai ter as críticas, tanto social quanto as críticas ao conservadorismo, a ruptura linguística que foi feita logo na Semana da Arte Moderna, um pouco antes, talvez, mas fiquem atentos aos movimentos de vanguarda, aos autores da primeira fase, que foram muito emblemáticos, mas uma figura chama atenção, que é Carlos Drummond de Andrade. Então, vejam com atenção as obras, as poesias, porque com certeza alguma coisa do Drummond vai aparecer, tá? Próximo item, item de número 4, nós temos que perceber os recursos expressivos da linguagem. Como compreender isso? Do que eu falo? Das figuras de linguagem, como interpretar, por exemplo, o texto literário, as funções de linguagem, no que diz respeito à função poética, metalinguística, a intertextualidade, vai ser um recurso muito utilizado pelos autores contemporâneos também. Então, ao identificar esses recursos expressivos da linguagem, eu consigo relacionar com o movimento literário, relacionar com as características do autor, o que vai facilitar a interpretação. Ok? Para encerrar, a quinta dica é: prestem atenção como os textos contemporâneos vão estar presentes na prova do Enem. Quando eu falo em contemporâneos, eu me refiro a autores que têm uma circulação de suas obras atual, né, no momento atual. Então, temáticas da atualidade, autores que vão ter os suportes como as redes sociais, a internet, enfim, prestem atenção nesses autores contemporâneos, nessa aproximação com a literatura contemporânea, vai ser muito importante. Isso pode aparecer também, tá? Para finalizar, não está no top 5, mas ficam aqui algumas dicas que eu acho que valem a pena. As questões do Enem costumam ser longas, cansativas, né? O que torna um pouquinho maçante a leitura. Comece sempre pela questão. Qual que é a intenção? O que ela está pedindo?
De repente, eu não preciso ler o texto procurando tantas relações. O que ele está pedindo é mais óbvio no enunciado. Então, prestem atenção, identifiquem o que está pedindo na questão, o que o enunciado quer. E aí vocês vão para o texto. Essa é uma dica de leitura para facilitar, né, as ferramentas ali de busca e até em questão do tempo na prova do Enem. Outra dica: prestem atenção também nas referências que vão aparecer embaixo dos textos. Quando o fragmento do texto, ele termina a sempre a referência. O nome do autor, a época, o nome da obra. Isso pode indicar o período, por exemplo, ao qual o autor pertence, quando foi publicada aquela obra, aquele texto, porque pode ajudar na hora de interpretar um texto, tá? Leiam os autores clássicos, José de Alencar, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, José Lins do Rego. Então, a gente tem aqui alguns autores que vão aparecer no Enem, mas não há uma lista de obras como em alguns vestibulares. Mas espera-se que o aluno de ensino médio tenha um repertório literário, pelo menos dos clássicos, tá? Se não é possível ler a obra toda, leiam os resumos, procurem um pouquinho sobre a vida dos autores, pode ajudar muito. E por último, treinem. Treinem, façam questões anteriores, utilizem provas anteriores para estudar, porque aí vocês vão criar essa habilidade, né, de identificar o que se pede na questão, qual é o tamanho do texto, o que eu devo procurar a partir daquela leitura. Vai facilitar bastante. Espero ter ajudado aqui um pouquinho e fiquem atentos às nossas próximas dicas até a prova do Enem. Tchau!